Há lugares que parecem ter sido esquecidos pelo tempo. Territórios onde o silêncio pesa, o vento atravessa quilômetros sem encontrar uma árvore e a própria paisagem parece desafiar qualquer ideia de conforto. No oeste dos Estados Unidos existe um desses lugares. Um vale profundo, remoto e implacável, cercado por montanhas, campos de sal e desertos que parecem não ter fim. Aqui, o calor pode transformar o horizonte em miragem. O solo branco ofusca os olhos. As montanhas mudam de cor ao longo do dia, e mesmo onde tudo parece vazio, a vida encontra uma maneira inesperada de resistir. É um cenário grandioso, quase ancestral, moldado lentamente por água, vento, minerais e milhões de anos de história geológica. O nome soa como um aviso, Vale da Morte. Mas aquilo que parece apenas uma terra hostil esconde uma das paisagens mais hipnotizantes da América do Norte. Um lugar onde extremos convivem lado a lado e onde a natureza revela sua força de forma crua, silenciosa e profundamente bela. Hoje, nossa jornada atravessa salinas abaixo do nível do mar, dunas redesenhadas pelo vento, colinas que lembram outro planeta, montanhas monumentais e estradas coloridas por minerais. Seja bem-vindo ao Vale da Morte e conheça um dos lugares mais inóspitos e surreais do planeta. Entre a Califórnia e Nevada, inserido na vasta região do deserto de Mojave, o Vale da Morte ocupa uma área marcada por contrastes extremos. Seu nome sugere ausência, mas sua história é exatamente o contrário. Ao longo de eras, lagos surgiram e desapareceram, sedimentos se acumularam, montanhas se ergueram e a erosão abriu caminhos que ainda parecem ser desenhados diante dos olhos. É também uma terra de recordes. A região abriga o ponto mais baixo da América do Norte, em Badwater Basin, cerca de 86 metros abaixo do nível do mar. Ao mesmo tempo, montanhas elevadas cercam o vale e criam diferenças de altitude impressionantes em curtas distâncias. Essa geografia ajuda a intensificar o calor e a secura que tornaram o lugar famoso. Os antigos povos Shoshone conheciam esta região antes das estradas modernas. Para eles, aquele território fazia parte de uma paisagem ancestral que exigia conhecimento, respeito e adaptação. Mais tarde, exploradores e viajantes passaram a enxergar o vale como obstáculo, ameaça e fronteira. O tempo, porém, revelou outra dimensão, a de um arquivo geológico gigantesco aberto sob o céu. O que torna o Vale da Morte único não é apenas a temperatura. É a combinação de vastidão, altitude, sal, rocha, erosão e silêncio. Poucos lugares reúnem tantos extremos em um mesmo cenário. E a primeira parada dessa jornada talvez seja uma imagem que resume tudo isso. Uma planície branca que parece não pertencer à terra. No fundo do vale, Badwater Basin surge como uma extensão branca quase sem fim. À primeira vista, parece gelo, mas basta se aproximar para perceber que não há frio algum ali. O chão é coberto por sal e marcado por desenhos geométricos até onde a vista alcança. Estamos no ponto mais baixo da América do Norte, cerca de 86 metros abaixo do nível do mar. Essa diferença de altitude pode ser percebida de maneira quase desconcertante ao olhar para as encostas próximas e encontrar uma pequena indicação de onde estaria o nível do mar. De repente, a escala do lugar deixa de ser abstrata. O nome Badwater
algo como água ruim, está ligado aos relatos de viajantes que encontraram pequenas porções de água extremamente salgada. Ela não é um lago comum. A intensa evaporação deixa para trás minerais que se acumulam ao longo do tempo, transformando a superfície em um imenso campo de sal. As formas hexagonais que aparecem no solo são resultado desse processo contínuo. A água evapora, os cristais se reorganizam e a paisagem se transforma. Vista de longe, a planície parece rachada em milhões de peças. Vista de perto, revela uma arquitetura natural delicada, criada justamente em um dos ambientes mais implacáveis do continente. Mas Badwater nem sempre foi assim. A região fez parte de um antigo sistema de lagos em uma época mais úmida. Quando as águas recuaram, deixaram para trás depósitos minerais que hoje contam uma história esquecida. O que agora parece vazio já foi ocupado por uma paisagem completamente diferente. Ao amanhecer e no fim da tarde, o branco do sal recebe tons de rosa, dourado e laranja. O silêncio se torna ainda mais profundo. E a sensação é estranha. Quanto mais hostil parece o lugar, mais hipnotizante ele se torna. Mas alguns quilômetros adiante, o vale muda novamente de rosto. Em Zabriskie Point, o chão parece ganhar movimento. Colinas onduladas se espalham como ondas petrificadas. Ravinas profundas cortam o terreno. Cristas estreitas apontam para o horizonte e quase não há vegetação suficiente para suavizar a aparência bruta da paisagem. É como se uma antiga superfície tivesse sido amassada, dobrada e esculpida pelo tempo. Essas formações estão ligadas aos sedimentos de um antigo lago que existiu na região milhões de anos atrás. Lama, cinzas vulcânicas e outros materiais se acumularam em camadas e depois foram lentamente expostos. Com o desaparecimento da água, o vento e as raras chuvas passaram a trabalhar sobre essas camadas mais frágeis. O resultado é um labirinto geológico de curvas, canais e elevações que parecem mudar de aparência conforme a posição do Sol. Nada ali é realmente estático. A luz redesenha o cenário a cada hora. Os tons variam entre creme, marrom, dourado, laranja e faixas mais escuras. Essa diversidade vem dos minerais presentes no solo. Sob a luz baixa do amanhecer, as sombras alongadas tornam o relevo ainda mais dramático, revelando detalhes que desaparecem quando o sol está alto. O fascinante em Zabriskie Point é a sensação de estar observando um mundo sem disfarces. Não há floresta cobrindo as camadas. Não há rios escondendo a erosão. A própria história geológica parece exposta diante dos olhos, como páginas abertas de uma memória muito mais antiga do que a presença humana. E quando o vento atravessa as ravinas, o lugar ganha um som quase vazio, seco e distante. É uma paisagem que parece imóvel, mas que continua mudando lentamente. E essa transformação se torna ainda mais evidente quando a pedra dá lugar à areia. As dunas de Mesquite Flat aparecem como uma ruptura suave no cenário. Depois das superfícies rígidas e cortantes, surgem curvas de areia moldadas pelo vento. Linhas delicadas se formam nas cristas, enquanto sombras profundas descem pelas encostas e criam uma paisagem que muda a cada rajada. A areia que forma essas dunas veio da erosão das montanhas ao redor. O
O vento transporta os grãos pelo vale, mas mudanças nas correntes de ar fazem com que parte desse material fique preso em uma mesma região. Aos poucos, o deserto constrói montanhas móveis. Algumas dunas assumem formas de meia-lua. Outras se alongam em linhas ou se cruzam em estruturas mais complexas. Os pontos mais altos chegam a dezenas de metros, suficientes para oferecer uma visão ampla das montanhas ao redor e da vastidão do terreno. O nome mesquite vem das árvores e arbustos que conseguem sobreviver nesse ambiente. Para alcançar a umidade escondida sob o solo, essas plantas desenvolveram raízes profundas. Em um lugar onde quase tudo parece depender de resistência, até uma pequena sombra representa uma vitória silenciosa contra o calor. Ao amanhecer, a areia ainda guarda rastros deixados durante a noite. Pequenas pegadas revelam que o deserto não é tão vazio quanto parece. Animais discretos atravessam as dunas quando a temperatura diminui, desaparecendo antes que o sol aqueça intensamente a superfície. É nesse detalhe que o Vale da Morte começa a mudar nossa percepção. A vida não desapareceu. Ela apenas aprendeu a viver em outro ritmo, um ritmo escondido, econômico e preciso. E para compreender a verdadeira escala desse território, é preciso subir muito acima dele. A estrada sobe pelas Montanhas Negras até alcançar Dantes View, um dos pontos mais elevados e impressionantes da região. De lá, o Vale da Morte deixa de parecer uma sequência de paisagens isoladas e se transforma em um único sistema monumental. A mais de 1.600 metros de altitude, o olhar alcança Badwater Basin lá embaixo, reduzida a uma faixa branca no fundo da depressão. Do outro lado, a cadeia de Panamint se ergue com picos que ultrapassam os 3.000 metros. Em poucos instantes, torna-se possível enxergar extremos separados por quilômetros de ar e rocha. O contraste não é apenas visual. A temperatura no alto costuma ser mais baixa e o vento pode trazer uma sensação de alívio difícil de imaginar no fundo do vale. Essa mudança repentina faz Dantes View parecer quase outro clima, embora tudo faça parte da mesma paisagem. O nome do mirante foi inspirado em Dante Alighieri e em imagens ligadas à sua Divina Comédia. A associação é compreensível. Abaixo, o deserto arde sob o calor. Acima, o ar é mais frio e a visão se abre em direção a um horizonte grandioso. Céu e inferno parecem separados por uma única encosta. Ao nascer do sol, as sombras das montanhas atravessam o vale lentamente. A luz revela curvas, salinas, ravinas e elevações difíceis de perceber do chão. É uma cena silenciosa, quase solene. E talvez por isso o lugar provoque uma reflexão inevitável sobre escala. Diante de uma paisagem tão vasta, a presença humana parece pequena. Estradas viram linhas, veículos quase desaparecem. O tempo geológico domina tudo. Mas descendo novamente para o coração do vale, surge um contraste inesperado. Pedras que parecem ter sido pintadas à mão. A Artists Drive serpenteia por cerca de 14 quilômetros entre paredões e canyons estreitos. É uma estrada cênica de mão única, cercada por uma das faces mais coloridas do Vale da Morte. O ponto mais conhecido do percurso é Artists Palette.
Ali, as encostas exibem faixas de rosa, vermelho, verde, amarelo e roxo. As cores parecem artificiais à primeira vista, mas são resultado de minerais presentes em antigas cinzas vulcânicas e depósitos metálicos. Os tons avermelhados estão ligados à presença de óxidos de ferro. Outros minerais ajudam a produzir verdes, amarelos e roxos. Ao longo de milhões de anos, processos químicos e erosivos deixaram essas camadas expostas. O que parece uma pintura é uma página mineral da história do vale. A luz tem papel fundamental. Sob o sol forte do meio-dia, algumas cores parecem mais discretas. No fim da tarde, quando os raios chegam em ângulo mais baixo, as tonalidades ganham profundidade. O céu azul intenso aumenta o contraste e transforma a estrada em uma sequência de cenários quase surreais. Dirigir por ali é atravessar um corredor onde cada curva revela uma combinação diferente. Não há jardins, árvores ou rios colorindo o ambiente. Tudo nasce da própria rocha. A beleza vem do desgaste, da oxidação, do calor e do tempo. Essa é uma das maiores contradições do Vale da Morte. Um dos territórios mais secos e aparentemente vazios do planeta, também pode ser surpreendentemente colorido. E mesmo assim, existe outro elemento ainda mais inesperado: a capacidade da vida de permanecer. Quando se observa o Vale da Morte de longe, parece difícil acreditar que algo consiga sobreviver ali. O calor é intenso. A água é escassa e grandes áreas parecem completamente estéreis. Mas essa impressão muda quando se presta atenção aos detalhes. A sobrevivência aqui não depende de força, depende de adaptação. Cada organismo precisa economizar energia, encontrar abrigo e aproveitar momentos específicos para se alimentar ou se mover. É uma vida discreta, quase invisível, mas profundamente eficiente. Esse contraste dá ao vale um significado diferente. A paisagem pode ser implacável, mas não é morta. Mesmo os lugares mais extremos carregam redes de vida capazes de responder ao ambiente de maneiras inesperadas. Onde nós vemos ausência, a natureza encontra possibilidades. E talvez essa seja uma das lições mais fortes desse território. O deserto não precisa ser abundante para ser vivo. Ele funciona com outra lógica, outro ritmo, outra relação com o tempo. Tudo parece mais lento, mais silencioso e mais preciso. Depois de atravessar sal, pedra, areia, montanha e cor, começamos a perceber que o verdadeiro fascínio do Vale da Morte não está apenas em seus recordes. Está na forma como ele muda nossa ideia sobre o que significa existir em um lugar extremo. O Vale da Morte é uma paisagem de extremos, mas também é uma paisagem de memória. Cada camada de sedimento, cada cristal de sal e cada ravina carregam vestígios de um mundo anterior. Lagos desapareceram, montanhas se ergueram, ventos redesenharam dunas incontáveis vezes. E tudo isso continua acontecendo, mesmo que em uma escala de tempo difícil de perceber. Se esta jornada te marcou de alguma forma, considere deixar o like e apoiar o canal. E conte nos comentários qual lugar remoto, extremo ou esquecido você gostaria de explorar em um próximo documentário. Obrigado por acompanhar esta viagem e até a próxima jornada.